E aí galera do YouTube, hoje eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz para saber se o número é par ou ímpar na linguagem C. Então vocês abram aí a sua IDE, no meu caso aqui o Dev C++. E eu vou lá, vamos criar novo projeto, vamos criar um novo projeto, vou colocar ímpar or par, colocando linguagem C, deixar como padrão, dar um OK, jogar lá na área de trabalho, vou copiar esse nome, vou criar uma nova pasta. Dentro dessa pasta eu vou salvar o meu projeto. Aqui ele já criou o default, né, o padrão aqui da IDE. Ele já adiciona duas bibliotecas pra gente, o stdio e o stdlib. O que faz o stdio? Não sei se vocês já sabem, mas o stdio é responsável por fazer aquela... Ele é responsável por input e output, toda aquela interação. Quando o usuário digita alguma coisa, aonde que é mostrado é o stdio que é o responsável. E o lib são as bibliotecas que eu posso estar desenvolvendo e utilizá-las. Primeiro, para a gente descobrir se um número é par ou ímpar, a gente vai ter que salvar o número que o usuário digitou em algum lugar. Então eu vou criar uma variável do tipo inteira chamada num, de número. Criei aí a minha variável do tipo inteiro, int num. Agora eu tenho que perguntar para o usuário para gerar aquela interação. O que eu tenho que fazer? Então vamos lá. Vou dar um printf perguntando para o usuário: digite o número. Então aí o cara vai lá digitar o número. Digitou o número. Apareceu lá na tela: digite o num. Beleza. Se eu fizer só isso, vai funcionar? Vai funcionar. Vai salvar na minha variável? Não. Por quê? Para me salvar na minha variável, eu tenho que atribuir aquilo que o usuário digitou na variável. Como que eu faço isso? Através do método scanf. Então eu dou um scanf entre aspas duplas. Eu vou colocar o sinal de mod, a letra D, que corresponde a números decimais. Vou dar uma vírgula, colocar o e comercial, que é para fazer referência em qual variável aquele valor vai ser atribuído, e o número da minha variável, o nome da minha variável, num. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Então eu estou pegando o que o usuário digitou aqui. Estou pegando o que ele digitou, certo? Peguei o que ele digitei. Vou salvar o que ele digitou aqui na minha variável num, certo? Então o número que ele salvou vai vir para minha variável que eu declarei aqui. Então o número que ele digitou aqui está na minha variável, certo? Fica melhor. Então vamos lá. Peguei o dado, joguei o dado. Tendo esse dado, essa informação, o que eu vou fazer? Eu tenho que ver se o número é par ou ímpar. Então vou colocar uma condição, um if. Se o meu num, se o resto da divisão dele, então mod 2 por 2, for igual a 0, quer dizer que ele é par. Um detalhe do if else: se eu tenho só uma linha de execução dentro da condição, eu não preciso de abrir e fechar chaves. Poderia colocar aqui direto o printf, que iria funcionar, mas eu gosto de colocar para ficar bem exemplificado. Então vou dar um printf, o número é par, certo? O número é par. Else, ou seja, se a minha condição de cima não for verdadeira, então se ele não é par, obviamente ele é ímpar. Eu não estou colocando um acento aqui porque senão vai dar erro de caractere aí fica feio de se ver. Então vamos executar para ver. Então eu vou compilar e executar.
Vou salvar aqui. Digite o número 100. O número é par. Beleza. Então digite um número 8885. O número é ímpar. Pô, legal. Tá, vamos de novo. Se eu colocar um número negativo, o que aparece? -5. Pô, o número é ímpar. Mas eu poderia fazer... É legal, vamos fazer uma outra comparação aqui. Antes dele executar esse bloco aqui, vamos descobrir se ele é positivo ou negativo. Vou colocar um if aqui. If. Se o meu número for menor que 0, quer dizer que ele é negativo. Então eu copio e colo esse bloco lá dentro, porque eu sei que vai ser a mesma coisa. Então, independente se ele é positivo ou negativo, ele sempre vai, se for divisível, se o resto da divisão por 2 for 0, ele sempre vai ser par. E assim o contrário para o número ímpar. Else, eu vou recortar esse bloco de informação aqui dentro. Aí agora eu preciso mostrar para o usuário. Então aqui eu vou colocar um destaque positivo. Então o número é positivo. Copiei e colei. E aqui são os números negativos. Copiei e colei. Legal. Vamos rodar. Eu vou colocar -5 dos números negativos e o número é ímpar. Pô, show de bola, cara. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se tiver dúvida, pergunta aí na descrição. Se você tem um problema, alguma lição que você não está conseguindo resolver, deixa nos comentários que eu vou tentar ajudar. Beleza? Valeu, se inscreve no canal e deixa um joinha.